E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Jorge e Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Lucas, tu saberia dizer o quão popular é o termo de pesquisa no Google ganhar dinheiro com app? Cara, eu imagino que dependendo do país deve ser bem alto. Então, Lucas, o Google tem uma ferramenta que mede isso. Ele mede a popularidade de um termo. Ele tem uma escala meio bizarra, ele tem um de 0 a 100, onde 100 é super popular. Tu acredita que no mundo inteiro a média dessa busca fica em 82 pontos de popularidade? Porra, mas e tu consegue ver aonde que é mais buscado? Por sorte, sim, Lucas, eu consigo saber várias informações, inclusive cidade e país. Tu acredita que em Bangladesh a popularidade atinge o ponto máximo de 100 pontos? Que na Pô, Índia, cara, bate 87, e olhando aqui na lista, Sri Lanka e Quênia ficam com 67, 53 pontos. Agora o mais impressionante, Lucas, tu consegue acreditar que o Brasil bate 100 pontos? Cara, 100 pontos. Tu já parou pra pensar o quão importante é isso? tô vendo aqui o pessoal tá querendo ganhar dinheiro na App Store, né? Entendi por que que tu sugeriu a pauta. Isso mesmo. Porque assim como tu, Lucas, eu tenho meus apps na Apple Store. Cara, ganhar dinheiro a gente ganha, né? Não fica milionário. Mas assim, e além disso, a gente ainda trabalha com isso. Assim como tu trabalha lá nas tuas empresas, eu trabalho nas minhas empresas, a gente trabalha com isso. E eu tenho certeza, Lucas, que com a tua experiência, com a minha experiência, a gente vai conseguir passar um pouco de algumas dicas muito bacanas para essa galera poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ou até mesmo sair da inércia e ir para algum ponto, né? O que tu acha dessa pauta, então? Vamos nessa? Vamos pra pauta então? Pô, demorou. Então, começando com as dicas, eu acho que dá para começar com uma primeira dica que é a mais básica de todas, que é o ASO, que na tradução dessas três letrinhas fica Application Search Optimization. Para quem não está muito bem familiarizado com isso e conhece um pouco do web, é só pensar no SEO. Agora explicando um pouco dos dois, tá? Os dois têm a mesma função, só que um vai para loja de aplicativo e o outro vai para o Google. Quando tu vai fazer teu site, tu tem que fazer tudo preparado para que as pessoas te busquem no Google e te encontrem. Então, por exemplo, tu muda o título da tua página para um título mais amigável, como por exemplo, sei lá, tu vende máquina de lavar roupa. Tu bota no título vendas de máquina de lavar roupa Brastemp, sei lá, não sei as outras marcas que tem, Samsung e tudo mais. Tu vai fazer a mesma coisa com o aplicativo. Então, assim, antigamente, como esses termos não eram buscados na Apple Store nem na Google Play, a gente botava coisas do tipo aplicativo Abracadabra, sabe? Que não dizia nada sobre o aplicativo. Se tu for notar hoje, tirando os aplicativos famosos como Netflix, Dropbox e até mesmo os aplicativos da Microsoft, tu vai encontrar aplicativos que já no próprio título já diz o que eles fazem. E isso que é trabalhar o ASO do teu aplicativo. É tu melhorar aquela tua busca no teu título, é tu fazer com que o título seja melhor buscado, é tu melhorar com que as keywords realmente façam uma relevância grande para o teu app, né? Que muitas empresas antigamente botavam nas keywords o próprio nome da empresa, sabe? Tipo, não faz sentido Não tu já faz ter no sentido nenhum. título e tu já ter na keywords, né, cara? Um dos apps que me ajudou muito e me ajuda até hoje a gerenciar bem e a cuidar bem do ASO dos meus apps é o AppN. Eu tô deixando o link aqui na descrição desse episódio, o link pro AppN, mas assim, num overview bem resumido do AppN, ele é uma ferramenta web que te ajuda a tu gerenciar todo o teu ranking, toda a tua busca orgânica, tuas palavras-chave. Ele te mostra no gráfico qual é que foi teu ranqueamento para aquela busca naquele país, naquele dia, naquela data. O que aconteceu quando tu fez um update, que tu melhorou tua busca, para onde é que tu foi, para onde é que tu deixou de ir, para onde é que tu teve mais, onde é que tu teve menos downloads. Ele vai te dar um overview bem completo, vai te dar um resumo bem analítico de toda essa situação. Ele não é barato, ele também não é tão caro, mas assim, vale a pena. Eu já paguei ele, hoje em dia eu não pago mais tanto porque no meu custo-benefício não entrou mais. Mas eu acredito que para empresas ele sempre vale muito a pena trabalhar. Lucas, tu tem Claro. alguma outra indicação de algum outro app assim? Eu acho que o VPN até
para quem está começando, dá para usar ele de graça, né? E ele já vai te ajudar com alguns insights. Mas empresas grandes hoje estão usando bastante o AppsFlyer, né? O AppsFlyer é uma ferramenta já é um pouco mais completa. Ele já vai funcionar mais ou menos que nem o Google Analytics. Geralmente tem alguma pessoa de marketing focada nessa ferramenta, porque ela tem muita coisa, ela vai te dar todo o engajamento dos clientes, aonde que os usuários eles estão desistindo do app, aonde que eles estão parando de comprar. Também tem toda essa questão de análise comparativa com benchmarkings, né, com outros players, com concorrentes do teu app diretos. Então, é uma ferramenta que também vai custar um caminhão de dinheiro. Não é para um dev que quer colocar o app na loja, mas empresas grandes com certeza estão usando isso. E então dá para aproveitar bastante disso. Mas se tu é menor, eu acho que o AppN vai ajudar bastante também. Mas não só isso, né? Eu acho que tem também a coisa principal, é o nome, como tu falou ali, usar uma frase relevante e o ícone e o screenshot, porque, cara, a primeira coisa que o cliente vai ver é screenshot do teu app. Ela precisa se encantar ali com a primeira imagem, ela tem que entender o que teu app vai fazer. Então, a gente tem exemplos assim de aplicativos famosos, como o Dropbox, por exemplo, que tem uma screenshot bem ruim, tu olha ali e tu não entende nada, tu não entende o que é aquele aplicativo. Tem só um print da tela do app e textos que tu acaba não conseguindo entender assim de primeiro o que está acontecendo, né? É, outro app, por exemplo, que tem, para mim, o screenshot dele é horrível, é aquele app de tarefas Things. Eu tava numa época, eu tava buscando muito um app de tarefas, mas não aquela tarefinha, sabe, básica do tipo, estou fazendo, terminei, concluí tal dia, me lembra, sabe? Não queria uma coisa tão simples. Eu realmente precisava de uma coisa que me trouxesse uma visão, às vezes, de projeto, uma visão de deadline, uma visão de dentro daquele projeto, como é que está o andamento dele, se ele foi concluído, se ele não foi concluído. E aí, cara, eu lembro que eu olhava os screenshots do Things, porque ele era super falado em tudo que era podcast, todo mundo comentando sobre ele, mas eu olhava os screenshots e dizia assim, mas cara, não tem nada de bom aqui, sabe? Não tem nada de relevância assim que outro app não tem. E aí, naquela, sabe, pesquisas e tal que eu tava fazendo ali, um dia eu resolvi olhar as resenhas do app. E quando eu fui olhar a resenha desse app, eu lembro de ter lido dois caras que comentaram justamente sobre o meu problema. E justamente com a solução, que o app trazia solução. E aí, eu lembro que não era barato o Things, e eu resolvi, pô, vou comprar, né? Comprei e, velho, ele realmente resolvia todos os meus problemas. Ele tem uma visão analítica de como eu preciso do projeto, tem uma visão de como é que tá o andamento dele. Sabe, é tudo aquilo que eu precisava. E tudo aquilo que eu precisava, eles não botavam nos screenshots, sabe? E aí tu pega num paralelo a isso, tu bota outros apps, por exemplo, como o MyYKey, que é um app de trackers de milhas, sabe? É um tracker meio estranho, mas aí tu vai lá e olha. Cara, ele tem os screenshots, meu, que parecem banners, sabe? São bonitos, saca? Eles te enchem os olhos. O próprio OneNote, cara, ele te enche o olho, ele te mostra exatamente tudo que a ferramenta faz, tudo que a ferramenta pode vir a fazer para ti, sabe? Aquele próprio concept que a gente estava falando esses dias, que era da Skit, nossa, meu, eles trabalham, sabe, um banner, eles fazem. Não é simplesmente um screenshot do app jogado ali dentro, sabe? É uma coisa realmente bem trabalhada. E tu vê, quando eu tenho que falar com isso sobre o meu time, eu sempre uso como exemplo o Evernote. Para quem não vê, eu convido lá a olhar. Cara, ele é lindo, ele sabe, ele te mostra tipo um banner do Evernote, de como é que funciona, como é que ele tem. Ele realmente, naquelas duas screenshots iniciais, eles realmente te vendem a solução de que, ó, vai ser assim, entendeu? Vai funcionar dessa forma, tu vai conseguir fazer tudo isso aqui. Muito mais do que lá o Dropbox, por exemplo, te explica, né? E aí, se tu for lembrar daquele Do It, lembra que até tu me indicou esses dias, Sim. que eu não sabia nada do app, cara. E aí eu fui lá ver o Do It, meu, e só na screenshot eu já fiquei sabendo tudo que o app fazia. Eu já vi que ele resolvia meu problema. Não custava barato, mas já resolveu o problema e foi, né?
Sim, é muito legal quando tu vê em duas imagens, tu entende 10 funcionalidades do app, cara. Isso é um trabalho muito forte de UI. E, claro, o cara tem que investir tempo, investir dinheiro para porque tu vai aumentar o teu alcance naquelas imagens, né? Então eu tenho que trabalhar muito bem. Outra dica legal que já empresas maiores fazem, não todas, mas é trabalhar com o período de Sazonais, né? feriados, É. períodos sazonais de coisas que estão acontecendo no mundo, assim, agora é Natal, agora é Carnaval, e tu alterar tuas fotos de acordo com esses feriados. Então, bota ali alguma coisa de Carnaval, tá todo mundo falando de Carnaval agora. Então, quando tu coloca uma imagem falando de Carnaval, cara, se o cara tá pesquisando ali uma loja de roupa e aparece uma imagem de Carnaval, tu vai chamar mais atenção, vai brilhar o olho do usuário, ele vai clicar naquele teu app, tu vai estar na frente dos outros. Então, isso é uma outra dica bacana. E falando assim, essa parte de buscar, de fazer o cara já olhar, de identificar, eu lembro muito das funções dos usuários, em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes tu vai lá e tu baixa o app e aí a função que tu precisa tá lá escondida no meio do caminho, né? Sei lá onde. Né? Tem um artigo que eu vou deixar aqui também, que ele é muito bom e eu procuro sempre passar isso para os times, meu, ainda mais para quem tá entrando no time, que é um problema que muito pouca gente se liga, né? Mas assim, estatisticamente falando, as pessoas usam no mundo inteiro muito mais o telefone usando ele com a mão direita e usam como principal dedo o dedão, né? E às vezes tu olha alguns apps, meu, onde a principal função do app, o principal botão do app, tá no canto superior esquerdo. Ou seja, faz um pensamento aí, cara. Faz de conta que Era tá o com o botão celular na para tua ser o mão. botão de voltar, né? Era pra ser o botão de voltar, entendeu? Mas não, cara, o cara botou o botão mais. O botão principal, a feature killer do cara, tá lá em cima na esquerda, sabe? Tipo, não faz o menor sentido, cara. Nesse artigo que eu tô deixando aqui na descrição, cara, o cara mostra direitinho, meu, como é que funciona cada dedo, qual é o range daquele dedo, onde é que ele consegue pegar, entendeu? Quando é que o teu range do dedo indicador direito vai pegar, o teu dedão, sabe? Ele te mostra exatamente, assim, cara, tudo que tu tem que pensar, sabe? Então, assim como a gente faz nos sites, aquela coisa do hot eye, entendeu? A pessoa vai olhar neste canto, a pessoa vai olhar primeiro nessa parte do site, nessa parte da tela, tem a mesma coisa com o dedo, com o celular, né? Não muda nada. Essa questão de UX, quando a gente trabalha em um time maior, hoje pelo menos a gente já tem uma pessoa de UI ou uma pessoa de UX dentro de cada time, né? Quando a gente tem uma empresa grande, a gente consegue bancar isso, mas agora um desenvolvedor menor que está fazendo um app próprio, cara, tu consegue fazer uma experiência bacana só de tu olhar os outros apps bons, assim, os apps bem avaliados, tenta seguir as guidelines, já que tu não vai ter alguém olhando para isso. Mas é muito legal ver que 2, 3 anos atrás a gente não falava de ter pessoas de UX dentro dos times, né? E hoje, cara, isso é premissa para começar um time, é ter alguém de UX. Justamente, quando tu vai montar lá o squad, tu já monta o squad com o teu developer, com o teu cara de QA, e tu já bota já hoje padrão lá, né, cara? O cara de UX e o cara de UI. E não confunda alhos com bugalhos. O cara de UX não é o designer. O cara de UX é o cara de user interface. Ou seja, ele vai trabalhar como o designer, não como o designer, né? E aí tu Exato. para e pensa que muitas vezes até esse cara de UX, ele te traz insights bem fora da caixa, né? Como, por exemplo, tu utilizar ferramentas que não são só daquele device. Exemplo clássico disso, né? Esses dias a gente estava conversando lá numa reunião de retro, uma reunião de planning, quer dizer, e aí o cara, tipo, o nosso cara de UX, tipo, não, tá, mas essa feature, ela fica muito melhor num Apple TV. E aí todo mundo na sala, tipo, aquele silêncio constrangedor, todo mundo se olhou assim, mas como assim um Apple TV? E o cara, não, porque tem X mil pessoas, X% das pessoas utilizam mais o Apple TV em sala de reuniões. E isso aí é uma coisa que eu nem sabia. As pessoas hoje já estão trocando os seus projetores não só por TVs, mas por TVs com Apple TV, com Chromecast, ou por Chromecast, coisas assim, né? E esse cara vai fazer isso. E Eu já vi isso justamente bastante aqui em algumas salas de aula, cara, Apple TVs dentro de cursinhos. Tá é, rolando bastante. a Apple, inclusive, ela te pede isso, né, cara?
para que tu use as ferramentas da Apple, né? Eu tenho uma história boa para isso, né? Eu tenho lá um app que ele é um app de... Ele basicamente é um app para tu ver vídeos do Twitter e para tu navegar nas listas do Twitter. Eu sou um cara que usa muito lista do Twitter e eu me enchia muito o saco usar, por exemplo, as listas naquele aplicativo do Twitter, sabe? Usar, indo lá em configurações, troca de lista, tudo mais. E aí eu desenvolvi um app que tu conseguia navegar nas listas só dando swipe. E aí, tá, foi indo, né? Fui tendo vendas, fui tendo downloads e vendas e tal. E até que um dia um cara da Apple me liga, Lucas. E o cara me liga e diz assim, ó, Jorge, tu quer aumentar tu quer ficar melhor ranqueado? Faz o app pra Apple Watch. E aí, meu, Apple Watch, pensei comigo, né, cara? Mas tá, né? Mas o que eu posso fazer e tal? E o cara me olhou assim, tipo, não, meu, eu tenho certeza que tu vai ter criatividade pra pensar em alguma coisa muito legal pra Apple Watch. E aí eu, pra terminar a ligação com o cara, eu falei assim, tá, mas e quanto tempo eu tenho pra fazer isso? E o cara assim, essa oferta vai se autodestruir em 10 dias. Ganhou uma sprint. Ganhei um sprint. E aí eu, pô, fui lá, trabalhei e fiz o Apple de Apple Watch. Na época, ficou até útil, cara. Ele fazia só teus trend topics do Twitter naquele momento, assim. A gente ficava atualizando a cada uma hora, uma coisa assim. Legal. E, cara, botei isso no ar, foi pra cima e realmente, cara, foi pra topo. Pra tu Instantaneamente. ver, né, cara? Pra tu ver como a Apple tem essa questão de ser orgânico nas buscas, mas ela também manipula esses resultados, né? Então, se tu fizer o que ela tá querendo, principalmente a questão de Apple Watch, que a loja tá bem morta, tu acaba subindo no ranqueamento. E não só o Apple Watch, né? O iPad, cara, Apple TV, Mac, agora com toda essa questão também do Universal Apps, tu pode comprar o app para o Mac e tu vai ter o mesmo app para o iPhone. Cara, ela vai cada vez mais empurrar e te subir nas pesquisas caso tu tenha essas outras ferramentas no teu app, né? E inclusive Note e Dark Mode, né? São as últimas coisas que veio agora com os novos iPhones, né? O Note, por exemplo, lembra até que até um tempo atrás, se tu subisse app que não tivesse preparado para as telas novas do iPhone X, tava ferrado, cara. O app já nem subia mais. E o Dark Mode, cara, são os usuários que estão pedindo, né? A Apple ainda não tá obrigando, mas são os usuários que estão pedindo. E se tu hoje tu não te preocupou com isso, quando tu sobe teu app, se tu usa as ferramentas padrões da Apple, cara, fica totalmente estranho teu app. Porque o que É. era branco vira preto. Dependendo se tu usava fixo a tabela de cores, ficou totalmente zoado, né? Se tu fez algumas gambiarras lá dentro de cores, cara, aí quebrou tudo mesmo. Não adianta. Vai ter que desligar o Dark Mode. É. E falando até nessas segmentações, meu, de Apple Watch, e Apple TV e tudo mais, me lembrou agora de uma outra coisa que é bem importante, que é revisar para os outros países, né? Porque Sim. quando tu pega, por exemplo, essa parte agora das startups, né? Tipo, a escalabilidade, né? Palavra do momento. Tu vai pensar lá em escalar teu app, cara, tu tem que pensar já no localization, tem que pensar nas strings, tem que pensar em tudo isso para os outros países, né? Sim. Desse Caratel também tem uma história muito boa, meu. Eu fiz lá o Titânio, né, e tal, e tava ali só naquela coisa, né, Porto Alegre, Brasil e tal, na Zona Sul, né. E aí eu pensei, pô, vou ter que expandir, né, cara, vou ter que posicionar no Norte agora. E aí eu, pô, comecei lá a botar um inglesão no app, né, cara. Botei com inglês, espanhol e francês, assim. Coisas que as línguas que eu achava que mais vendia, né. E aí, pô, fiz lá, peguei lá o Google Translator e meti bronca, né, cara. E aí eu lembro que um colega nosso, meu lá da época daquele banco, chegou pra mim um dia assim de canto, assim, falou assim, bah, ô Jorge, bah, baixei teu app lá, meu. Bah, ô, meu, que bizarrice, tu não sabe falar inglês, cara. E eu, como assim, meu? E o cara, bah, ô, meu, uma Mas tem que falar com o bar, né? bizarrice. Tem que falar com o Não, bar. tem que falar com o bar, né? E eu, bah, que bizarrice, cara. Tipo, coisas muito bizarras, tipo, salvar a lista tava tipo save time, save alguma coisa, sabe? Tava umas paradas muito bizarras, né? E aí eu lembro que eu fui, assim, peguei $15 na época, meu, mega barato, e fui na freelancer.com e contratei um cara para fazer os strings. E aí o cara fez todas as strings. Hoje é mais fácil, né? Hoje tem Google Translator, funciona bem, né? Mas na época não funcionava tão bem. E o cara fez várias línguas, né? E aí, dentro dessas línguas que o cara fez, eu ganhei de brinde a língua árabe. E eu, pô,
por que não, né, meu árabe? Qual o problema, né? E lancei o app pro árabe, né, cara? E aí tá, o app começou lá a vender e tal. E aí eu comecei a receber uns e-mails meio bizarros, assim, né? Porque eu recebi um e-mail bem bizarrão, assim, de um cara da Arábia, assim, tipo, ah, o seu app está totalmente bizarro. E eu, como assim bizarro? Meu app, nada a ver, tá super tranquilo. Eu abri o app, assim, tava tudo certo. E eu comecei a conversar com o cara, né? Tipo, tá, mas como assim tá bizarro, cara? E o cara, não, tá bizarro aqui, tá, as coisas estão acontecendo tudo estranha. E eu assim, ah, meu, tem como tu mandar um vídeo? Eu quero mandar um vídeo. Lucas, quando eu abri o vídeo, meu, eu não sei nem como te explicar, mas era assim, tudo aquilo que a gente via que tava na esquerda, sabe, no iOS do cara, tava na direita. E Inverteu tudo tudo. inverteu tudo, assim, sabe? Tipo, sabe aquele swipe de voltar que a gente faz da esquerda pra direita? O cara fazia da direita pra esquerda. Só que como eu já tinha feito coisas que faziam da direita pra esquerda, ficou zoado, mano. Ficou horrível. Assim, nossa. E aí eu resolvi pegar o app e passar minha região do meu celular para a região, sabe, oriental. E, meu, era impossível de usar o app. Era impossível de usar o app. Por isso que eu tô deixando na descrição desse episódio, para as pessoas não terem o mesmo erro que o meu, tô deixando um artigo aqui, cara, que fala justamente sobre isso, sobre essas diferenças nas línguas orientais, entendeu? Que o app muda todo, cara. Sim. Cara, isso também provavelmente foi que naquela época tu não deve ter usado o auto layout, né? Então, assim, o Com pessoal certeza. tá fazendo coisas mocadas, coisas fixas. Cara, vai dar pau se tu vai jogar em outra região. Tem que fazer, se for fazer view code, faz com auto layout, ou se for usar storyboard, usa auto layout também, porque daí quando o teu app for para outra região, como a China ou a Arábia, onde as coisas são invertidas, automaticamente a Apple já vai fazer essa inversão, né? E vai ficar lisinho, sem problemas, bombando, e aí tu vai ganhar dinheirinho, que a galera vai comprar o app. E tem outra coisa, né, cara? Antigamente, na nossa época de fazer muitos apps, a Apple liberava pra gente colocar pro mundo todo, né, velho? Tu podia ir lá marcar, vou marcar aqui todos os 30 países que eu vou disponibilizar o app, tu faz em inglês e tá ótimo. Agora, cara, não, ainda não. A Apple vai olhar o teu app e ela vai dizer, não, teu app só faz sentido ter no Brasil, então nem adianta tu tentar liberar lá para os Estados Unidos, se não faz sentido para quem mora lá ter o teu app, né? Então, cada vez mais tu vai ter que gerar a tradução do teu app, fazer bonitinho com o auto layout, porque vai ser testado para cada país e só assim que ele vai ser aprovado, né? Então, seguir as guidelines da Apple, né, Jorge? Sempre. É, e lembrando que guidelines, se estiver mais curioso para saber mais sobre isso tu não sabe, tem um episódio que é o número 2, o nosso anterior, né, no caso, as interfaces de uso, né, as interfaces de design, no caso, né, que é a navigation bar, entendeu? São os padrões de uso de botão, né, porque muita gente usa, por exemplo, o botão, faz como se fosse uma imagem, exemplo, né, e, cara, imagem é imagem, botão é botão, entendeu? Então, a gente pensa assim, ah, mas está na tela é a mesma coisa, a mesma função. Negativo. Porque tem pessoas que usam, por exemplo, o app com aquela acessibilidade de voz. E quando tu Uhum. faz isso, a imagem vira imagem. Ela não vira botão, Sim, né? claro. Tem mais essa Se, questão da acessibilidade, né, meu? é, Importante. por isso que seguir essa guideline de interface da Apple, ela é crucial, meu. E tu vê, e tem muita gente que às vezes vai fazer, cara, o app e faz uma navigation bar diferenciadora, ou faz um uso, tipo assim, às vezes bota duas tab bar, entendeu, no mesmo app, ou bota uma tab bar com uso de navigation, bota uma navigation usando uma tab bar, entendeu? Cara, são tudo coisas que deixam o usuário confusão, entendeu? Totalmente perdido, sem Claro. saber o que fazer, cara. Entendeu? Sim, Porque sai do padrão, né? sim. E o ponto é, tudo isso, cada pequena coisa que tu vai fazer no teu app que não seja nativo ou que não esteja ajudando o teu usuário, tudo isso vai ajudar a teu app subir na loja, né? Então a Apple tá olhando isso. Cada coisinha somam pontos para te subir na loja da Apple. Por isso, se tu quer subir, a dica é essa: faz tudo conforme a Apple quer. Isso vai te ajudar muito a subir. E claro, usa todas as ferramentas que a gente indicou aqui também, que vai te ajudar ajudar nas tuas keywords, ajudar na tua descrição, nas screenshots, e tudo isso vai te ajudar a subir. É, não Vamos? que o app tem que ser aquela coisa padrona, né? Aquela coisa tipo, ah, é todo mundo igual. Não é isso que a Apple quer.
A Apple só quer só evitar essas bizarrices do tipo, o cara usar uma nave bar que não tem nada a ver, entendeu? De outro padrão, ou o cara usar uma... Porque a nave bar vem com ela um monte de coisa atrelada, né? Acessibilidade, dark mode e tudo mais. Então, quando tu faz a tua sozinho, tudo isso tem que ser refeito e não é uma coisa que é boa pro usuário. Perfeito. Vamos pro bloco 3? Vamos pro bloco 3. Mas e aí, Lucas, então tudo certo, no teu próximo app tu vai seguir as guidelines, né? Tudo certinho, essas dicas vão tá todas afiadas. Sempre. Dale. Cara, semana passada tu não tinha uma dica boa, mas eu tenho certeza que essa eu dei uma dica boa semana boa. passada. Qual dica boa? Deu uma dica boa? Nada. Essa semana que eu acho que tu vai dar uma dica boa. Não sei. Qual é a tua dica boa essa semana? Minha dica da semana? Então vamos lá. Cara, eu vou indicar 2 sites bem parecidos. Já que a gente trabalha nesse mundo de TI, cara, eu acho que a gente tem que sempre se manter atualizado, né? Eu, por exemplo, todos os dias estou me atualizando, leio notícias, leio tudo que está acontecendo. Tento sempre saber antes de todo mundo para a gente estar na frente, cara. A gente tem que fazer isso. Então, eu vou mandar 2 sites que são muito rápidos em notícias de Apple e de Android. Eles sempre estão mandando rumores do que vai acontecer. E vai te ajudar bastante a ficar atualizado, cara. Então, é o 9to5mac.com e o 9to5android.com. 9to5 é 9to5mac.com e a mesma coisa para Android. Espero que vocês aproveitem. Dali. Essa dica foi boa. Essa dica foi muito boa mesmo. A minha dica da semana fica com um podcast, mais um, eu prometo que na próxima semana não vem podcast, tá? E outra coisa. Mas a minha dica é do podcast Mobile Growth. Entendeu? Eu nunca sei falar direito essa palavra, growth. Mas cara, eles dão umas dicas muito boas de como fazer o crescimento do app. Mas não só um crescimento do tipo venda, sabe? Download. Eles vão em cima de, cara, coisas do tipo retenção, quando é que tu tem que usar tal informação, como é que tu faz para tu combater as instalações, entendeu? Como é que tu faz para combater esse desengajamento, né? Essa pessoa que não tá ali junto. Inclusive, até eu tive um app, cara, que era de hashtag do Twitter, que era para tu acompanhar uma hashtag. Por exemplo, assim, tu quer acompanhar lá um jogo de futebol. Então, tu botava lá a hashtag e ele ficava atualizando automaticamente o feed e tudo mais. E tu podia ficar ali usando e tal, naquele momento. Tu ficava comentando e ficava sempre atualizando, né? E eu lembro que eu fiz uma vez um engajamento, ouvindo uns caras assim, para aumentar o engajamento, eu fiz o seguinte, eu peguei todo mundo que usava a hashtag do Big Brother, e quando começava o programa do Big Brother, aí no Brasil, eu mandava um push notification para as pessoas, sabe, para engajar. Muito era legal. Bizarro, cara. Era bizarro, Lucas, porque assim, tipo, tava usando o app, sei lá, 5, 6 pessoas. Quando eu mandava o push, automaticamente o número lá no Firebase, cara, ia pra 30, 40 pessoas. Muito rápido, muito legal. Saca? Pô, genial, dica boa, genial. Dica boa, Vamos lá, dica boa. Dica boa. Cara, pra fechar. Tá, Nosso eu espero. Nosso Instagram, perfeito. @pré-requisitoscast, nosso site pré-requisitos.com.br, e quem quiser mandar ideias de pautas, feedbacks, sugestões, ou só quiser mandar um oi também, contato@pré-requisitos.com.br, ou pode mandar também no Instagram. Não era podcast @pré-requisitos.com.br? Os dois. Gente, tem os dois. Tu abre o contato, tu abre o podcast, pode crer? Fechou? Pode ser, fechou. O melhor, manda no Instagram, que é mais fácil, né? Manda no Instagram que os dois vêm. Então tá, Lucas. É isso aí. É isso? Então tá. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre trabalho remoto, né? É isso? Eu acho que era isso, né? A não ser que o pessoal mande mensagens, né? Cartinhas recebidas, essas coisas todas assim, a gente tem que mudar. Mas se eles não mandarem isso, a gente vai falar sobre trabalho remoto. Então tá. Até semana que vem, então. É nóis. Falou, pessoal. Falou!